Supremo Tribunal Federal recebe a ação da Polícia Federal para investigar suposto clone de Lula e ainda de outras autoridades que estariam circulando pelo Brasil, mas que teriam sido clonadas. E esta ação chegou ao Supremo Tribunal Federal. Para quem achava que tudo isso era uma conversa fiada, que isso era apenas uma fofoca, pois é, o caso chegou no Supremo Tribunal Federal, enviado pela Polícia Federal. E nós vamos trazer tudo isso aqui, você vai ver, será mesmo, pessoal? O Lula teria um sósia, um clone, que estaria participando de eventos, viagens, por aí pelo mundo afora? Nós vamos saber dessa matéria agora, porque esse ano é ano eleitoral e isso é muito importante. O pessoal da Rádio Auriverde fez um apanhado sobre este assunto e vai falar sobre isso e as outras autoridades também, inclusive artistas, que poderiam estar envolvidos aí no meio dessa trama. Vamos ver essa matéria, mas antes, é claro, você tem que dar um like nesse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você não está inscrito nesse canal, tá perdendo tempo, se inscreve aqui agora, totalmente gratuito. Pessoal, tem gente achando que o Lula já partiu dessa para outra melhor e aquele que está em Brasília seria um sósia, um clone. Você acredita nisso? Veja a matéria e voltamos em seguida. Então, ali, o Supremo Tribunal Federal recebeu uma ação em que um advogado pede à Polícia Federal a abertura de investigação contra o Papa Leão XIV, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ator Leonardo DiCaprio e outros artistas por suposta participação em um esquema internacional de clonagem de DNA. O autor da ação, o advogado Kelmo Martins Bandeira, afirma existir uma organização responsável por clonagem de DNA, controle mental, manipulação genética e substituição de pessoas por clones. Segundo ele, o grupo inclui ainda a Igreja Católica, Hunter Biden, filho do ex-presidente americano Joe Biden, e familiares do ator Leonardo DiCaprio. O advogado classifica o suposto esquema como 666 e Babilônia. A petição não apresenta evidências científicas nem elementos de prova que sustentam as alegações, mas o documento lista como supostas vítimas dessa organização nomes de artistas brasileiros como Cláudia Leite, jogadores de futebol como Neymar e Ronaldo Fenômeno, Gabigol, o jornalista William Bonner e o general Hamilton Mourão, entre outros. O autor ainda afirma que a maioria dos artistas baianos, a turma do Calcinha Preta e metade da população de São Luís e Fortaleza estariam envolvidas ou afetadas. Entre as alegações mais graves, o advogado sustenta que o estrago é de grande monta. Pessoas começaram a ser assediadas e violentamente tiveram a sua genética clonada. Outra pessoa, acompanhada de robôs, assume a identidade genética e a vida dessa pessoa. Geralmente, quem pratica esse crime no Brasil é membro de facção. A petição também afirma que o empresário Joesley Batista teria aparecido em Barreirinhas, no Maranhão, com sexo feminino e grávido, e que a cantora Marília Mendonça estaria viva. A pessoa que morreu no acidente aéreo em 2021 teria sido um clone. Segundo a denúncia, o projeto denominado Genoma decodificou o código genético de humanos. O caso ainda aguarda uma designação de relator no Supremo Tribunal Federal. E tem um detalhe interessante, que na foto da matéria, né, Barros? Tem o Lula de perfil, né? Isso. Não é isso aí? Não é isso aí? É. Mostrando que a gente tem 2 Lula, 3 Lula, sabe Deus quanto Lula e tal. Eu falei, Barros, traz, porque isso aí é uma loucura. É uma loucura. Agora, onde eu trato da polêmica? O fato do tal do Lula, na esteira com 80 e lá vai pedrada, correndo como um jovem. Chama a atenção de todos? Chama sim, senhor. O Lula da recuperação daquela cirurgia no fêmur. Chama a atenção de todos? Logo depois ele trotando ali no interior do Palácio da Alvorada. Chama a atenção? Chama. Naquele momento fizeram até menção à sombra, que não havia sombra, poderia ser uma imagem criada e tal. E aí eu conversei com uma pessoa que é especialista em questões relacionadas a anomalias craniofaciais, para tentar entender o seguinte: existe diferença? E essa pessoa me apontou algumas diferenças básicas com relação à estrutura da face, que sugerem essas diferenças, que a gente está tratando de pessoas diferentes.
O Pittori está dizendo que o Lula é clone? Não. Eu não estou dizendo que o Lula é um clone, que é um sósia. Eu não estou dizendo. Mas a foto, ela diz muito. Está aí, ó. Olha essa foto, Olavo. Se você fizer a análise, o que você quer pegar aí? A papada? O que você quer pegar? O nariz? O que você quer pegar aí? A região dos olhos? O que você quer pegar? Mulher é boa para detalhe, hein, Adão? Quer pegar qual parte ali? A boca? A boca? A barba? A orelha, barba? Cabelo, que chama atenção também. E aí? Eu não estou dizendo que é sósia, eu não vou me atrever a esse ponto. Não vou me atrever a esse ponto. Mas eu volto ao dia 26 de novembro de 2023, primeira manifestação que eu estive logo após a morte do Clezão. A família do Clezão estava. A Luísa Késia e a viúva Jane estavam na Avenida Paulista, e ali vi o Dr. Sebastião Coelho passando, ainda não tínhamos proximidade. Aliás, preciso saber como é que ele está, o Dr. Sebastião Coelho. Deve estar assistindo a gente agora, inclusive. Foi quando eu vi ele passando assim para ir para o caminhão, na Avenida Paulista, ali em frente ao MASP. E uma senhora, já ouvinte da Auriverde, porque a gente tinha um mês de Auriverde, a gente tinha acabado de ser expulso da Jovem Pan, uma senhora pediu para tratar desse tema. Pittori fala, é sósia ou não é? Eu falei, veja, é muito difícil a gente tratar desse assunto do sósia por uma série de elementos que precisam compor o personagem. Os 9 dedos, a voz. Não é uma voz fácil de você tentar imitar, tentar buscar, não é. Uma voz que já passou por um tratamento de câncer. Né? A gente sabe com quem nós estamos lidando. As histórias que vão sendo contadas, né? Os resgates históricos que faz em palco, em palanque, no improviso. Eu posso aqui tirar uma conclusão que também não é boa, que pode ser um Lula sem cachaça, um Lula com cachaça. Eu posso, não posso? Tendo a informação de que ele curte a marvada, qual o problema? Mas chegar no ponto de sósia, de clone, eu não consigo me atrever. Não consigo, Olavo. É um tema polêmico, não quero fazer polêmica. Nós não vivemos de sensacionalismo aqui, mas tem alguém que entrou com um pedido ali no Supremo Tribunal Federal de bem estranho, lá. Dá para conversar uma hora sobre isso, né? Me chamou a atenção na matéria, Pittori, amigo ouvinte, foi muito bom isso, né? O jornalista escreve assim, que o advogado, né? Ele entrou com a ação e disse, a matéria diz assim, e não apresentou provas. Eu fiquei imaginando. Claro que não apresentou provas, né? Enfim, é importante isso, né? Como ter provas desse tipo de afirmação que é feita na ação. Bom, relevante. Como é que o STF admite o ingresso desse tipo de ação? Tem uma porta aberta no STF gigantesca de um tribunal que deveria ter uma preocupação com outros segmentos com base efetivamente no seu trabalho, que é a constitucionalidade. Então tem uma porta aberta gigantesca, o STF extrapola seu limite de atuação, sem dúvida alguma. Lula deseja intensamente passar a imagem de um conteúdo de jovialidade, de saúde. Os meios os meios utilizados para esse objetivo de transmitir saúde, de transmitir plenitude, podem ir do lícito ao ilícito. Fotos fáticas numa academia ou uso de outras pessoas, uso de inteligência artificial, mas o objetivo do Lula é passar algo que, de fato, a sua fala em público não corrobora. Ele quer passar a imagem de saudável, quer passar a imagem de plenitude de saúde, mas quando abre a boca para falar,
as falas, as palavras o traem. E ele está com um carcinoma, sei lá, na cabeça, tal, isso aqui em tratamento, correndo na esteira. Exato. Não tem sentido. Não fecha a conta. Né? Não há sentido algum. Eu li a matéria sobre o tumor, em tratamento, enfim. Mas o que eu coloco de relevante nesse ponto, ao meu ver, é a fala de Lula não coaduna com alguém emocionalmente saudável que atua, que está pronto para exercer a presidência de um país como o Brasil, pujante, um país rico no seu conteúdo, na sua terra, na sua agricultura, na sua pecuária, enfim, não está pronto, não está, é dissociado, as falas de Lula são dissociadas dessa saúde que apregou a ter. Talvez nem Lula, como a ação impetrada, nem Lula tem as provas. Agora, é estranho, Olavo e Walter, né? Uma ação dessa dentro do Supremo, né? Veja, o cara foi para o lugar certo, né? Boa, contra-intuitivo, boa. Ele foi para o lugar certo, né, cara? Já que só tem louco aqui, vamos para o lugar certo, né? Mas vamos lá. Walter, veja, eu quero deixar muito claro de novo aqui para a audiência, meu objetivo não é polemizar, sensacionalizar, não é. Mas, veja, é algo que persegue esse que está comandando o Brasil desde antes da posse. Pessoas que tratam do assunto, pessoas que falam do tema e tal. E aí, este veículo de comunicação, no seu post, trata dessa matéria, falando dessa ação sem pé nem cabeça, né? Mas coloca essa foto do Lula. E essa foto do Lula, né? Edson, se puder colocar a foto de novo, por gentileza, Edson. Essa foto é que chama a atenção pela distinção entre ambos. A gente está falando de duas pessoas distintas. Me perdoem, mas aí são duas pessoas distintas. Se ali tem o Luiz Inácio e o Zé das Couve, eu não sei quem é quem, mas um aí é o Luiz Inácio e o outro quem é? Eu não estou querendo polêmica, mas o que me apresentam me faz crer que eu preciso discutir o assunto. E qual é a discussão aqui? A discussão aí eu tenho duas pessoas. Aí não é o mesmo perfil, a gente está tratando, teoricamente, do mesmo homem, entretanto, quem é quem aí? Sabe que eu vou começar por uma história que também é culpa do PT, por incrível que pareça. Vamos dizer que é papo de maluco também nosso aqui, ou de fanático, mas foi o PT que começou essa política da lei antimanicomial e soltou tudo que é louco. Hoje em dia não tem mais aonde uma família que infelizmente tem um problema com alguém que tem uma psicose, algum problema, não tem mais para onde levar, porque eles instituíram isso. E aí, né, tem tudo que é tipo de louco, como a gente está vendo. É óbvio que isso daí é uma loucura. É um papo de maluco. O que é ruim é que na política tem um estratagema que Saul Alinsky trata, que é a respeito da ridicularização do adversário. E aí eles aproveitam esse tipo de coisa para nos colar esses estigmas. Os cara é terraplanista, o cara é isso, o cara é aquilo. Esse negócio do clone não existe. É óbvio que tem coisas estranhas ali. Eu tendo mais até achar uma história da literatura que fala, por exemplo, o livro O Espelho de Dorian Gray. E o cidadão fez um pacto com o diabo. E aí ele não envelhecia. E a imagem dele, a alma dele ficou presa num espelho. E lá no sótão da casa, a imagem dele, a alma no espelho envelhecia e ele não. Eu acho que mais provável que esse cidadão aí tenha feito um pacto com o diabo do que de fato seja um clone. Mas tem gente que acredita nisso, tem gente que acredita em ET, essas coisas todas, tem gente que acredita em máquina do tempo, né? E vai a gente dizer que não existe, então as pessoas acreditam no que querem acreditar, assim como tem gente que acredita no Lula, e na picanha e na cerveja. Eu só quero lembrar a historinha do sósia né? O Zeus se encanta por uma mulher que se chamava Alquimeia. E aí ele resolve seduzir a mulher e se disfarça no marido dela, que se chamava Anfitrião, que era um general e que estava viajando. E ele chega uma noite antes, se apresentando como o general, o Anfitrião. E convoca um outro deus, que era o mensageiro dos deuses, que se chamava Hermes, para se disfarçar no segurança ou no mordomo da casa de Alquimeia, que se chamava Sósia. E então Hermes se transforma em sósia, adquire a forma de sósia, e a partir dali, ao longo da história, toda vez que alguém é uma cópia ou parecido
com outra pessoa. Desde então, lá de trás é que vem essa imagem e essa ideia do sósia. Não sei o que o Lula pode ter feito. Pode ter feito plástica, reposição hormonal. Certamente, reposição hormonal ele está fazendo. Essas coisas são estranhas, mas eu para esse lado da loucura, não sei nem como é que essa ação foi admitida, mas como tu disse, no STF cada coisa está acontecendo que absolutamente tudo é possível. Que Marília Mendonça estaria viva. E não só, nós estamos falando aqui de um complô internacional. Por suposta participação em um esquema internacional de clonagem de DNA. O caso chegou ao STF e ainda não teve relator sorteado. Segundo o autor da ação, o advogado Kelmo Martins Bandeira, existe uma organização responsável por clonagem de DNA, controle mental, manipulação genética e substituição de pessoas por clones. Esse grupo é chamado por ele de 666, 666 ou Babilônia. O autor alega que a organização teria mantido pessoas em cativeiro, além de cloná-las, substituí-las do nosso plano e submetê-las a alterações genéticas, sugerindo que a maioria dos artistas baianos, a turma do Calcinha Preta e até a metade da população de São Luís do Maranhão e Fortaleza estariam envolvidos ou teriam sido afetados pelo suposto esquema. Segundo Kelmo Bandeira, algumas vítimas da organização são, anotem aí, Cláudia Leite, Marina Rui Barbosa, Neymar, Ronaldo Nazário, Hamilton Mourão. Eu sempre desconfiei que o Hamilton Mourão não fosse ele. Porque o Hamilton Mourão, vocês já ouviram ele falando, ele parece que ele é dublado, o Hamilton Mourão. Mas ó, o Hamilton Mourão, Gabigol, Joesley Batista, William Bonner, Wesley Safadão, Marília Mendonça, Maiara e Maraísa. Um trecho curioso da petição afirma que o empresário Joesley Batista teria aparecido na cidade de Barreirinhas, no Maranhão, com sexo feminino e grávido. Outro ponto é que, para o advogado, a cantora Marília Mendonça estaria viva e que a pessoa morta no acidente aéreo de 2021 teria sido o clone da Marília Mendonça. Cláudio Caivano, você que é um advogado respeitado no Congresso Nacional. Expulso, né, do Congresso. Tão respeitado que expulso. Com ficha na polícia igual a mim. Com ficha na polícia igual a mim. Deixa aberto, tá bonito aberto. Tá legal, né? Tá bonito, assim, eu posso olhar assim. Com ficha, aí assim, ó, minha cabeça some, minha cabeça aparece. Assim. Minha cabeça some, minha cabeça aparece. Você que tem ficha na polícia, tudo. E essa ação, hein? O que a OAB tem a dizer disso, será? Se você fosse o Simonetti, você cantaria Balão Mágico ou faria alguma coisa com o Kelmo? E o Kelmo, ele é parente do padre Kelmo ou ele é filho do Cássio com K? Acho que ele é filho do Cássio com K. É advogado, né? Então há muita similitude nisso. Talvez ele possa até ser um clone ou uma cópia, né, do Kelmo, o filho do Cássio com K. Mas isso aí me lembra, Pavinato, falando muito sério, porque você pediu para eu falar sério sobre esse tema. Não, é para falar sério, uma notícia séria como essa. Notícia séria. A teoria dos reptilianos, acho que ele se utilizou para fazer isso aí. Eu já tinha ouvido falar. Eu tenho uma prima e deve ser um problema. Ela é advogada também, um beijo, fica com Deus. É verdade. Olha, a audiência aqui tá falando, é mentira. Não, é verdade, minha prima, e ela acredita... A sua prima é reptiliana? Não, ela acredita na existência dos reptilianos. Ela é advogada também. E isso baseia-se na teoria de um cara chamado David Icke, um britânico, que diria que os alienígenas reptilianos humanoides conseguem substituir corpos de humanos. Então talvez esse Kelmo
tem alguma informação que nós não temos e diga aí, como ele afirma na petição, que os reptilianos, né, teriam substituído essas pessoas que ele coloca na lista, inclusive o Leonardo DiCaprio, né? O Leonardo e aí, DiCaprio, será que é o Leonardo DiCaprio antes ou depois de fazer o Titanic? depois. Ele engordou depois, muito, deu. né? Ele deu Aí uma cabe engordada. um corpo dentro dele, né? Ele deu uma engordada, é verdade. Aí acho que cabe um corpo dentro dele. E para passar pro João falar essa coisa seríssima, isso aqui, eles pertenceriam ao sistema estelar Alpha Draconis. Draco controla a Terra, porque eles controlam a Terra. E seria uma conspiração dos Illuminati, a Irmandade Babilônica, que ele coloca aí na petição dele, e aos Anunnaki. As famílias como Rothschild, Bush, a realeza britânica, entre outros políticos, seriam todos reptilianos híbridos possuídos por eles. Então talvez o Kelmo tenha razão, mas ele está muito à frente do tempo dele. Agora, você sabe uma coisa engraçada? É que ele manda citar o Papa Leão XIV. Ele manda citar o Papa Leão XIV, o Lula, o Bolsonaro, e quem mais, alemão? É o Lula, o Bolsonaro e o Hunter Biden e o Leonardo DiCaprio. Quando a Ku Klux Klan ela começou nos Estados Unidos, eles tinham um movimento, eles tinham uma das correntes da Ku Klux Klan era o papismo. Você sabe que católico nunca foi aceito na Ku Klux Klan, né? Tanto que a sociedade americana, tradicionalmente, ela sempre foi muito preconceituosa com o católico. Tanto que um dos medos, quando o Kennedy concorreu à presidência dos Estados Unidos, era o fato dele ser católico. Ele foi o primeiro, o único presidente católico dos Estados Unidos. E a Ku Klux Klan falava do papismo, que o Papa, ele tinha um projeto de dominar as mentes do mundo inteiro. É mais ou menos a teoria que Hitler dava para os judeus, né? Que eles tentavam, e tinha lá a Internacional Judaica que tentava lavar as mentes das pessoas. E eu vejo uma petição dessa, eu fico me perguntando, João, quem será que vai ser o relator? Eu quero que caia com Alexandre de Moraes. Acho que primeiro que o foro está adequado, né? O fórum, ele escolheu o foro porque adequado. Para discutir esse assunto tem que ser o STF. Tem que ser o STF. Vamos ver se vai cair para o Alexandre de Moraes. Se cair, eu não duvido que ele mande seguir a ação, né? E indique os endereços, né, para fazer a citação por carta precatória aqui no país, carta rogatória para o Hunter Biden, também para os outros aqui que foram clonados. É claro que a gente vê muitos desses personagens, né, Pavinato, eles mudaram muito ao longo da história, né? Muita gente acredita nessa história que o Caio falou de reptilianos, de ETs. Eu não imagino que isso tenha, mas a gente vê esses personagens que mudaram de opinião, o corpo mudou muito nos reptilianos, mas assim, eu acho que está adequado no STF que ele determine a citação dessas pessoas e que esse advogado Conká, ele apresente as provas, né? Ele deve ter visto algum filme recente, não sei se estava no pleno exercício das faculdades mentais, mas está bem adequado para o Supremo Tribunal Federal, que se transformou nisso, né? É bem adequado que o Supremo julgue esse caso. Mas, Pavi, no caso do relator, vamos imaginar que fosse Alexandre de Moraes, ele vai mandar citar quem? O clone ou o original? Para poder formar a ação? Não. Essa ação é o Lula, o Bolsonaro, o Hunter Biden e o Papa. Eles fazem parte da organização que eles clonam criminosa. Os outros. Eles são os cabeças. Eles são os cabeças. líderes, Eles são os cabeças. Os outros seriam só meras Só clones. testemunhas. Exato. Pois é, para muitos essa história pode ser um conto da carochinha, pode ser uma ficção científica, pode ser tudo. Agora, a verdade é o seguinte, é muito estranho como que uma pessoa faz uma cirurgia no quadril, aqui no alto da cintura, e logo em seguida já está dando trotes, corridas ali em Brasília, como aconteceu com o Lula. E outras imagens aí que a gente vê, né, onde o rosto dele está todo
desfigurado, né? De um lado você vê o nariz grande, do outro lado o nariz já tá pequeno, aí você vê uma papada debaixo do queixo, aí na outra foto já não tem. Tem algumas fotos circulando por ele pela internet, inclusive do Lula com os 10 dedos completos, né? Coisa muito estranha. A verdade é o seguinte, pessoal, alguém já disse que vindo da esquerda, vindo do PT, a gente pode esperar de tudo. Agora, tem algumas versões, né, algumas teorias da conspiração que falam que alguns poderosos pelo mundo afora, não apenas aqui no Brasil, fariam de tudo para poder perpetuar no poder. Você deve conhecer o senhor Jorge Soros, um dos homens mais poderosos do planeta, e alguns boatos, né, algumas conversas, manchetes por aí, falam que ele poderia até mesmo ter feito transplante de órgãos, pegando órgãos de pessoas mais jovens, pessoas abaixo de 20 anos de idade, justamente para prolongar a sua vida, sem falar naquelas famílias ricas e poderosas, as mais poderosas do planeta, né? Os Rockefeller e outros mais, que, segundo alguns também, fariam de tudo, até mesmo o comércio ilegal de órgãos internacional, para prolongar a sua vida. Será que isso também seria possível aqui no Brasil? Será que o Lula e outras autoridades, mais cantores, artistas, pessoas que são realmente endinheiradas, poderiam fazer esse tipo de crime? Porque isso é um crime, é no mínimo antiético, né? Deus criou o ser humano e colocou um limite para a sua vida, então chegou o limite. Agora, pessoal, tem essa imagem que nós passamos aqui do Lula correndo ali na esteira, né? Um homem de praticamente 80 anos correndo daquele jeito numa esteira, depois de passar por câncer, depois de passar por tantas coisas. É no mínimo suspeito aquilo ali. E aí, alguns falam que estava sob efeito de remédio, outros falam que seria o Lula número 2. A verdade é o seguinte, pessoal, o Lula nesse dia, ele fala, quando ele está correndo ali na esteira, ele fala que ele teria saúde e queria viver até 120 anos. Será que o Brasil aguenta o Lula até 120 anos, pessoal? Sinceramente, eu acho que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, quanto mais até os 120 anos. Realmente seria um drama para o povo brasileiro. A verdade é que, assim como a política é cíclica, a vida do ser humano também é. E o que nós temos que fazer mesmo, se você concorda comigo, eu quero que você coloque aqui nos comentários isso. Nós temos que usar a nossa vida da melhor forma possível e fazer o bem, fazer o que é certo. Porque um dia, todos nós, pode ser branco, preto, gordo, magro, rico, pobre, vamos encontrar com aquele que não vai ter como, pessoal. Diante do trono branco, nós vamos encontrar com aquele que é Senhor de todas as coisas. Eu quero saber se você está preparado para esse dia, e eu aproveito aqui para deixar essa mensagem para você, porque o Lula vai passar um dia, pessoal. O Alexandre de Moraes vai passar um dia. O Bolsonaro vai passar um dia, porque eles não estão aqui desde quando a Terra foi fundada. Eles vieram há pouco tempo e vão passar. A política vai continuar, esquerda, direita, centro, mas o que importa mesmo é as obras que as pessoas fazem nessa terra, que elas vão levar para a próxima vida, não é verdade? E eu quero saber como que você está e como que você está se preparando, porque um dia nós vamos encontrar com o Todo-Poderoso e isso é o mais certo. Olha só, eu quero te convidar para se inscrever mesmo nesse canal. Se você nos assistiu até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então se inscreve aqui embaixo, totalmente gratuito, não paga nada, você fica bem informado. Nós vamos continuar trazendo tudo sobre as eleições, sobre a política, sobre a corrida eleitoral que este ano vai pegar fogo. Estão falando aí que deve ser a maior disputa eleitoral de todos os tempos, porque o PT não quer aposentar o Lula de jeito nenhum, mas nós acreditamos que vai ter uma grande reviravolta, começando pelo Executivo e posteriormente passando pelo Judiciário, né? Porque uma coisa depende da outra, não é verdade? Então se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Se você puder, pessoal, compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, para que todos possam ver. É no mínimo curioso essa história aí de clone, de sósia. Não é de hoje que eles estão falando sobre isso. Vira e mexe, volta esse assunto de clone de sósia. O que você acha? Coloque a sua opinião aqui embaixo, porque eu quero saber. Vamos ficando por aqui e até a próxima.